Oi pessoal, nós hoje estamos iniciando o nosso segundo semestre de aulas. Nós vamos hoje para a nossa primeira aula de língua portuguesa da semana e nós vamos falar, pessoal, sobre esse momento de quarentena, como é que estamos nos sentindo, como é que vocês estão se sentindo depois desses mais de 4 meses de confinamento. E também nós vamos fazer aí um comparativo entre esse momento que nós estamos vivendo e o momento que uma certa menina, que ficou muito conhecida ao longo da história, Anne Frank, passou também no momento que ela estava confinada em casa, escondida. Então, a gente vai falar sobre Anne Frank, vocês vão saber um pouco mais sobre ela. E também vamos aqui refletir sobre alguns questionamentos, né? Vamos falar de algumas coisas justamente em relação a esse momento que nós estamos passando. O tema da nossa aula de hoje, gente, é o Diário de Anne Frank nos dias de hoje. Nós temos como objetivo refletir sobre o período de quarentena, fazendo um paralelo à realidade vivida por Anne Frank. A diferença, gente, é que nós estamos num momento de confinamento por conta de uma pandemia, de uma doença, né? No caso da Anne Frank, era algo diferente. Estava aí justamente passando pela Segunda Guerra Mundial e, infelizmente, como a família de Anne Frank era judia e os judeus eram perseguidos pelos nazistas, eles tinham que se esconder ou então morreriam. Iriam ser enviados para campos de concentração e consequentemente iriam morrer. Então, nós vamos falar justamente sobre isso. Como Anne Frank se sentia, as coisas que ela passou. Vamos ver alguns trechos do Diário de Anne Frank, que é um livro que ficou muito famoso, justamente com as coisas que ela escrevia, os sentimentos que ela sentia ao longo desses 2 anos que ela ficou escondida aí juntamente com a família, tá? Para se esconder dos nazistas, né, gente? Então, vamos aqui para o conteúdo da nossa aula. Você sabe quem foi Anne Frank? Então, essa aqui é a foto da Anne Frank, gente. Uma menina ainda, ela morreu muito jovem, tá? E vamos saber um pouquinho aqui, um pouco mais sobre a história de Anne Frank. A história de Anne Frank. Anneliese Mary Frank nasceu em 1929, né, gente? Morreu em 1945. Foi uma adolescente alemã de origem judaica, vítima do Holocausto. Ela se tornou uma das figuras mais discutidas do século XX, após a publicação do Diário de Anne Frank. Isso foi em 1947. Que tem sido a base para várias peças de teatro e filmes ao longo dos anos. Nascida na cidade de Frankfurt am Main, na República de Weimar, viveu grande parte de sua vida em Amsterdã, capital dos Países Baixos, onde perdeu sua cidadania alemã. Sua fama póstuma deu-se graças aos documentos em que relata suas experiências enquanto vivia escondida num quarto oculto, ao longo da ocupação alemã nos Países Baixos, durante a Segunda Guerra Mundial. Então, como eu falei para você, gente, o motivo pelo qual a Anne e a família e alguns outros conhecidos também estavam escondidos era justamente fugir dos nazistas, pessoal, porque os nazistas perseguiam, né, os judeus. Então, se a família dela fosse encontrada, seriam levados para campos de concentração e seriam mortos. Então, a única forma que a Anne Frank encontrou ao longo de todo esse tempo que ela ficou confinada, para que ela não perdesse a sanidade dela, né, gente, para que ela pudesse pelo menos acreditar que alguma coisa boa iria acontecer, para ela não perder as esperanças, foi justamente escrever um diário. Se vocês tiverem a oportunidade algum dia de ler o livro Diário de Anne Frank, é uma leitura muito boa, recomendo. Com certeza vocês vão se emocionar, porque lá ela descreve, né, justamente o que se passava na cabeça dela, o que ela sentia, as coisas que ela via, o medo que ela tinha, a forma como ela via tudo ao redor dela. E é muito importante, pessoal, que você preste atenção justamente em como a Anne encarava essa realidade em que ela vivia. O diário dela acabou sendo o melhor amigo dela. Em alguns trechos ela se refere ao diário como sendo um grande amigo para ela. Então, é uma realidade parecida com a nossa em relação ao confinamento.
mas diferente pelo motivo que levou ela a ter que ficar confinada tanto tempo. Vamos dar uma olhada aqui, gente, em alguns trechos do diário de Anne Frank. Esses trechos que vocês vão observar em seguida são pequenos trechos retirados de alguns escritos, né, do diário dela. Algumas passagens que você vai encontrar caso você leia esse diário. Então, essas passagens, esses trechos aqui, eles têm a ver com vários assuntos. Vamos aqui ao primeiro trecho. Trechos do diário de Anne Frank. Para qualquer pessoa que se sinta só ou infeliz ou que esteja preocupada, o melhor remédio é sair para o ar livre e para qualquer parte onde possa estar só com o céu e com a natureza e com Deus. Então, compreende que tudo é como deve ser e que Deus quer ver os homens felizes no meio da natureza, simples e bela. Enquanto assim for, e julgo que será sempre assim, sei que há uma consolação para todas as dores e em todas as circunstâncias. Creio que a natureza alivia os sofrimentos. Vamos aqui ao segundo trecho. Ao longo de todo o tempo em que aqui estive, ansiei inconscientemente, por vezes conscientemente por confiança, amor e afeição física. Este anseio pode variar em intensidade, mas está sempre presente. Um terceiro trecho aqui, gente. Quando escrevo, sinto um alívio. A minha dor desaparece, a coragem volta. Mas pergunto-me, escreverei alguma vez coisa de importância? Virei a ser jornalista ou escritora? Espero que sim. Espero de todo o meu coração. Ao escrever, sei esclarecer tudo, os meus pensamentos, os meus ideais, as minhas fantasias. Nós temos aqui então, pessoal, esses trechos, e nós podemos observar neles a esperança que Anne Frank sentia. Eu já falei para vocês no início de como era dura a realidade que ela vivenciava. Ela sabia, gente, que se a família dela fosse presa, né, fosse descoberta, eles todos iriam morrer. Então você fala aqui de uma pessoa que, embora estivesse passando por um momento tão complicado, ela sempre acreditava no futuro, ela não perdia as esperanças. Ela fala aqui sobre sentimentos, ela fala sobre presença, sobre contato, sobre Deus, sobre a natureza. Fala até aqui de uma possível carreira de jornalista, né, gente? Então é como se ela almejasse um dia, ela planejasse um dia ter um bom futuro, embora a situação dela não fosse favorável. Então era uma menina que estava vivenciando aí o pior momento da sua vida, mas que mesmo assim não perdia a esperança, gente, né? Que mesmo assim ainda via um futuro, via uma saída para todos os problemas que estavam acontecendo com ela. Então a gente já viu aqui basicamente os sentimentos da Anne Frank. Você agora, pessoal, vai justamente fazer as suas posições. Você vai fazer uma comparação. Você lembra que no nosso objetivo a gente tem justamente fazer, né, uma comparação entre o que nós estamos vivenciando hoje e o que a Anne Frank vivenciou na época em que ela estava confinada, em que ela estava escondida. Então você vai pensar, pessoal, em você. Como você está no momento? Você está confinado, né? Você está no momento sem poder sair, sem poder ter contato com as pessoas. Você vê que a Anne até fala, né? Como ela sente falta da falta de contato, né, pessoal? E nós estamos justamente vivenciando esse momento. Então, o que vocês vão fazer justamente agora é refletir um pouco, pensar, tá? Vocês vão aí ler esses trechos se for necessário. Vão dar uma olhada no vídeo inicial que eu mandei para vocês, que é justamente a história da Anne Frank. E vocês vão justamente se perguntar. Nós vamos aqui para esse momento agora. Reflita um pouco e responda. Não é necessário você anotar nada, só se você quiser. O que eu quero é que realmente você reflita, né? E pense aí você mesmo. Que tipo de sentimentos você acha que Anne sentia durante o período em que ficou escondida? Pelos relatos dela, gente. Por esses trechos que a gente viu. Pelo próprio momento em que ela estava passando, né? Que foi explicado que é um momento de uma guerra, de perseguição, né? Gente, as pessoas como ela
Que sentimentos você acha que essa menina passava, né? Uma menina de 14 anos. Então, que tipo de sentimento uma criança dessa sente quando passa por um momento desse? O que você acha? O que você imagina que tenha sido mais difícil para ela durante esse período? Nesses quase 2 anos em que ela ficou lá escondida, gente. O que você acha que foi mais difícil para a Anne? Se coloque no lugar dela, se fosse você, né? Se fosse você, na época em que ela vivia, estava no momento de uma guerra, teve que passar quase 2 anos lá confinada. O que você sentiria falta, né? Então, tente se colocar no lugar dela, pela idade que ela tinha, né? Pelo tipo de pessoa que ela demonstra ser. O que será que ela sentia mais falta? E agora, gente, você vai voltar essa reflexão para você. E você? Como tem se sentido durante esse período de quarentena? O que você sente falta, né? O que melhorou? O que piorou? O que para você está sendo mais difícil, né? O que você está sentindo nesse momento que a gente tem que ter tanto cuidado e que a gente está vivendo um momento que nunca nós vivemos, né? De ser obrigado a não cumprimentar as pessoas, a estar no isolamento, a não sair de casa sem necessidade. A gente nunca vivenciou isso. Então, como você está se sentindo nesse momento? E nós vamos para o ponto aqui final, gente, que é justamente retomando o objetivo que nós temos na nossa aula. Compare a situação vivida por Anne Frank com a situação que estamos vivenciando hoje. Quais são as semelhanças e diferenças? O que tem de parecido na situação que nós estamos vivendo com a situação que a Anne vivenciou? E o que tem de diferente? Ok? Então, faça essas reflexões. Faça aí esses questionamentos para você mesmo. Se você quiser, você pode até estar conversando com um colega, tá? Para vocês trocarem essas experiências aí de vivência, tá? É até mais rico, mais interessante se você fizer isso. E a gente tem aqui, ó, uma foto do diário de Anne Frank. Isso aqui é uma foto mesmo do diário dela. O diário que ela escrevia, né? Que quando ela foi levada, foram deixados lá vários documentos, né? No local onde eles estavam escondidos. E foi achado justamente as páginas, né, do diário em que ela escrevia tudo que ela relatou ao longo desse tempo que ela foi confinada. E nós vamos aqui, gente, para a proposta de atividade de hoje. Eu já falei para vocês que a produção principal ao longo desse mês é a produção de texto, né, gente? Que é justamente para o concurso de redação, para os inscritos, né? Mas embora você não tenha se inscrito no concurso de redação, essa produção de texto ela vai ser obrigatória, é uma atividade do mês que todos vão ter que fazer. Então, tudo que você for fazendo aqui, todos os relatos, todas as anotações, elas já vão ser uma base para você fazer a sua produção de texto, né, ao longo do mês. Tudo que você anotar, tudo que você puder registrar, para depois você selecionar e fazer o seu texto, vai ser ótimo para você. Então, a proposta de atividade de hoje é muito simples. Considerando o material lido e suas próprias experiências, faça uma lista enumerando 3 pontos positivos e 3 pontos negativos em relação ao período de isolamento social que estamos vivenciando e anote no seu caderno. Você vai pensar nesse tempão todo aqui que nós estamos em quarentena. Cite 3 coisas boas desse período. Pode ser 3 coisas que aconteceram, 3 coisas que melhoraram aí na sua vida, né? 3 coisas que são positivas que você acha que as pessoas estão fazendo. E, em contrapartida, você vai pensar também em 3 coisas negativas. Coisas ruins, né, que essa quarentena trouxe, essa pandemia trouxe para a vida da gente. Você pensa, anota aí no seu caderno e, ao final, você faz o registro aí da foto da atividade que você está fazendo e envia para mim, tá ok? Então, essa é a proposta de atividade de hoje, gente. Essa é a nossa aula de hoje, ok?